O Nen é um dos elementos principais da construção de todo o universo de Hunter x Hunter, um poder tão simples mas ao mesmo tempo tão complexo, que traz em si várias camadas, utilizando a personalidade de cada indivíduo como a base de cada habilidade que cada personagem terá, e isso faz com que tudo seja muito bem trabalhado e muito bem desenvolvido dentro da história. Os personagens têm evoluções muito reais e habilidades muito sinceras em si. Mas não é só de elogio que essa obra vive. Então hoje eu vim falar de uma questão que sempre me deixou um pouco com dúvida, algo que não foi tão bem explicado dentro da história, mas que sim, existe as explicações, existe sim a narrativa dizendo o que é aquilo, mas entretanto não foi tão bem trabalhado, pelo menos no anime. E eu tô falando das restrições de Nen, habilidades muito poderosas que transformam um garoto comum em basicamente um ser capaz de destruir uma formiga, mais especificamente um guarda real de Meruem, e também fazem com que um jovem que basicamente veio de um clã destroçado seja poderoso o suficiente para enfrentar uma trupe de assassinos e ladrões. Tudo isso é proporcionado por restrições de Nen muito poderosas e muito perigosas, e por isso, se você quer entender tudo sobre esse poder e essa parte muito curiosa do Nen dentro de Hunter x Hunter, deixa o like, se inscreva, compartilha e sem mais demora, bora lá pro vídeo. O Nen é algo, como eu disse no início, muito complexo, que se divide em diversas camadas. Existem transmutadores, existem especialistas, existem uma série de pessoas que têm diferentes habilidades de Nen. E isso é determinado muito pela personalidade de cada um. O Togashi, quando foi escrever esse poder tão curioso, ele desenvolveu tudo isso baseado na personalidade das pessoas comuns, como que cada indivíduo age em meio ao seu redor. E por isso, as restrições de Nen não seriam diferentes, elas estão firmadas na base da psicológico daqueles que a utilizam. A mente do indivíduo é o que faz com que uma restrição de Nen seja mais poderosa ou menos poderosa. Mas para entendermos melhor tudo isso, temos que entender o que são essas restrições de Nen e como elas funcionam. Bom, uma restrição de Nen é quando um indivíduo coloca em si mesmo uma limitação para que ele se torne mais poderoso. Como por exemplo Kurapika, que colocou uma corrente do julgamento dentro do seu coração simplesmente para que ele pudesse se tornar mais forte, já que com aquela corrente ele não poderia utilizar um dos seus dedos para ferir qualquer outra pessoa que não fosse membro das aranhas, fazendo assim com que os seus objetivos pessoais estivessem em primeiro lugar com essa limitação. Outro exemplo disso é a transformação do Gon, de uma pequena criança em um monstro destrutivo. Isso ocorre por conta do desejo de vingança que o Gon acumulara dentro dele. Tudo foi sacrificado para que ele tivesse poder suficiente para derrotar Neferpitou, e por isso essa limitação custou muito dos seus canais de Nen, além de muito da sua vida. E se não fosse pelo seu amigo Killua, provavelmente Gon também teria morrido nessa restrição. Tá, mas a gente já percebeu que esse poder é muito absurdo e muito perigoso para os seus usuários. Então por que as pessoas utilizam? Bom, como dito, ele tem o poder de aumentar a força do indivíduo, já que faz com que ele se foque literalmente em um alvo específico, botando todo o seu poder e toda sua energia naquilo. Basicamente ele serve como se fosse um referencial para que o indivíduo possa se tornar mais poderoso na sua escalada para derrotar o seu alvo. E basicamente por conta disso a gente consegue achar vários personagens dentro da história que também utilizam algumas restrições de Nen, aparentemente, é claro. Um exemplo disso é o próprio Kaido. Antes de ser morto pela Pitou, o Kaido ele utilizava um palhaço, e esse palhaço ele tinha meio que um jogo de sorte ali. E eu acredito que esse jogo de sorte que era feito para escolher a arma que o Kaido usaria, também funciona como uma restrição de Nen, fazendo com que cada arma que o Kaido escolhesse fosse mais poderosa por conta disso. Essas limitações que são impostas nos indivíduos fazem com que eles se tornem ainda mais fortes do que já são. Como dito anteriormente, Kurapika também possui uma restrição de Nen, mas não é só ele que possui. As Trupe Fantasma também tem indivíduos que possuem uma restrição de Nen. Um dos indivíduos mais interessantes a ter essa restrição é o membro de número 7 das aranhas, que basicamente possuía o poder de enviar jatos de energia através dos seus dedos, mas para que ele pudesse se tornar mais poderoso, ele arrancou as pontas dos seus dedos e fez com que elas se tornassem literalmente metralhadoras de Nen, e isso também funciona como uma restrição de Nen. Tá, mas a gente já viu alguns exemplos, já vimos como elas funcionam, já vimos que elas podem transformar as pessoas de meros lutadores em seres muito mais poderosos. Mas qual é a base de tudo isso?
Bom, como dito anteriormente, tudo isso se baseia no sentimento das pessoas. Se o Nen ele é o reflexo da personalidade das pessoas, as restrições de Nen seriam um reflexo da vontade individual de cada um. Cada pessoa tem o seu desejo, aquilo que faz com que ela seja mais poderosa e mais disciplinada, e essas restrições serviriam como se fosse uma forma verdadeira e ali natural ali do indivíduo de mostrar isso para si mesmo, fazendo assim com que ele tivesse mais motivação e com certeza mais poder. Tá, depois de falar tudo isso, com certeza surgiu uma dúvida na sua mente. Se as restrições de Nen são tão poderosas e ajudam tanto assim os indivíduos que a possuem, será que esse seria o caminho mais apropriado para que os protagonistas se tornassem mais fortes? Bom, na minha opinião, eu acho que não, já que se a gente olhar para o reflexo do homem mais forte que a gente conhece no mundo de Hunter x Hunter, no caso o presidente da Associação dos Hunters, Isaac Netero, a gente percebe que ele não era um usuário de nenhuma restrição, e mesmo assim, por causa do seu esforço e duro treinamento, se tornou uma das pessoas mais fortes de toda a obra de Hunter x Hunter. Então eu acho que o caminho para se tornar mais poderoso é através do esforço e do duro treinamento, já que até mesmo a forma adulta do Gon era literalmente o Gon envelhecido. O treinamento transformaria o Gon naquela coisa mega poderosa, mas para conseguir o poder que ele queria naquele instante, ele teve que sacrificar todo o seu processo e seu duro treinamento em apenas alguns instantes, destruindo o seu corpo e também todo o seu processo de evolução e amadurecimento. Então, para mim, as restrições de Nen seriam nada mais nada menos do que atalhos, e o esforço e o trabalho duro seria o caminho ideal para se tornar mais forte dentro do universo onde a história de Hunter x Hunter se passa. Sendo assim, toda a base do Nen, restrições de Nen pós-morte, tudo isso aí tá muito ligado com o desejo das pessoas, com as vontades, com a personalidade de cada um. E esse pequeno traço, esse pequeno ponto mostra como o autor é genial e como ele conduz a história de forma espetacularmente boa. Mostrando assim mais uma vez porque Hunter x Hunter é uma daquelas histórias marcantes e que não devem ser esquecidas. E com certeza nunca será. Bom galera, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo para quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Ah, e antes do vídeo acabar, eu tenho que dar um leve recadinho, basicamente agora nós temos um Discord pro canal, então se você quiser me dar sugestões, falar comigo pessoalmente, conversar sobre algum assunto aí que você queira, além de Hunter x Hunter e de animes, passa lá que com certeza você vai gostar. E com certeza você vai encontrar muita gente que tem um gosto muito parecido com o seu. Então se você quiser ver mais sobre mim e sobre o canal, passa lá no Discord, não vai custar nada e com certeza você vai gostar. Muito obrigado a todos novamente, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!